Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira. Estamos aqui em mais um vídeo desse curso básico de filosofia, onde eu estou abordando a filosofia quadrante, pelo menos o básico, né? Hoje eu quero adentrar na perspectiva do círculo de latência, que também é outro conceito importantíssimo na filosofia quadrante, no que diz respeito à metafísica. Eu vou ler aqui um texto que eu escrevi, que eu acho muito preeminente e importante. Diz assim: lidar com a realidade é perceber pela consciência agnoilogal na primeira intuitiva as latências da realidade micro, a tripartição do ser, e estar diante da lei de proporcionalidade intrínseca ou estrutura de individualidade. Se você ouviu a última aula, você pode perceber que esses conceitos aqui foram explicados, né? Bom, como sabemos, aquilo que eu chamo aqui de consciência agnoilogal é a dimensão pré-doada, ou seja, é por meio da minha consciência agnoilogal na primeira. Quando eu digo que na primeira, é bem no sentido russeliano, intuitivo no sentido ferreriano. Então, na primeira, eu vou intuindo ontologicamente as latências da realidade. Para se fazer isso, necessita-se de filósofos, ou seja, eu só posso subir a escada de Jacó se eu, enquanto metafísico, ontologista, descer a escada de Jacó. É os dois movimentos. Então, perceber pela consciência agnoilogal na primeira intuitiva as latências da realidade micro enquanto tripartição do ser é perceber não só o ôntico enquanto lei de proporcionalidade intrínseca ou estrutura de individualidade, mas perceber as formas ônticas. Por isso que ontologizar o ôntico é heterogeneizar esse ôntico por meio de vias legislativas ou leis ontológicas. Então não tem como falar de forma primeira sem forma segunda. Quando eu digo aqui esses conceitos, né, forma primeira e forma primeira agnoiologicamente, forma primeira acatativamente, ou seja, quando eu observo a realidade aí, que sistematiza-se numa existência enquanto forma fora, eu acatamento essa realidade e, enquanto metafísico, busco as estruturas essenciais ontológicas que levantam, como eu já tinha dito várias vezes, o ôntico enquanto ser, porque todo ente ôntico possui uma estrutura ontológica, é ser. Não tem como separar o ente do ser e o ser do ente. Então, a forma primária é a forma acatamental, a forma secundária é a forma ontológica. Isso o Mário explicou, reverberando o pensamento pitagórico, naquilo que ele chamava, aquilo não, os pitagóricos, né? O Mário só fez reverberar, citar a tríade inferior e a tríade superior. De modo geral, você pode ler isso no livro Pitágoras e o tema do número. De modo geral, nós encontramos na tríade inferior. Inferior aqui no sentido platônico, no sentido quedal. Platônico no sentido de imperfeitabilidade. O mundo que existe enquanto finitização, logo é imperfeito. Tímese parabólica. Tudo aquilo que existe pode ser um pouco melhor, ou pode ser melhorado. Somente Deus, enquanto ato puro, não precisa de nenhuma melhoria, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas tudo que existe na realidade temporal, por tímese parabólica, pode ser melhorado. Isso vale para todo ser. Lembrar a tripartição do ser. Tudo que existe enquanto tripartição do ser poderia ser melhor. Aquilo que é poderia ser melhor, poderia alcançar uma melhoria potencialmente. Ato e potência. Então, enquanto ato, há uma potência de ser melhor. Aí tem os processos mutativos da realidade temporal. Mas quando eu olho para essa realidade aí estruturante, existente, eu percebo a sua forma ôntica e percebo a sua forma ontológica. Então são duas formas, né? A forma ôntica, como eu tinha dito, é a tríade inferior e a forma ontológica é a tríade superior.
não tem como trabalhar esses dois aspectos triádicos. Na minha opinião, o ponto central das tríades é o ôntico e o ontológico. O ôntico, que possui um aritmos quantitativo, onde, para usar aqui a década dialética, do Mário, esse ôntico, enquanto quantitativo, é racionalizado. Então, seu aritmos é quantitativo, enquanto razão, que homogeneiza a coisa aí enquanto dimensão acatamental. Então, a teoria do acatamento está toda amparada no pensamento ferreriano / pitagórico. E o ontológico é a dimensão não só quantitativa, mas qualitativa. O aritmos enquanto qualitativa, leis numerais essenciais que levantam, como eu gosto de dizer, as estruturas de tripartição do ser. Então, quando eu olho para o Olavo, eu percebo um ponto importantíssimo. Veja o que o Olavo disse, né, sobre o cerco de latência. Abre aspas. A percepção de qualquer ser, entenda aqui ser enquanto tripartição do ser, e todo ser possui um ente, não há ser sem ente e ente sem ser, como eu já tinha dito. Então, a percepção de qualquer ser é instantaneamente a percepção de seu círculo de latência. Claro, o Olavo, enquanto aristotélico, que está subindo a escada de Jacó, está percebendo aqui o ser dentro de uma estrutura ôntica, ou seja, confessar aquilo que está vendo na primeira. O Olavo aqui está sendo bem fenomenológico, russeliano. Então, essa percepção é a percepção daquilo que existe aí. É a noesis, o eu da consciência, a noesis, que vai até a noema, que o Kant vai chamar de noumenal incognoscível, que é um erro. A gente pode falar de noumenal, pois a coisa em si, mas não podemos atribuir incognoscibilidade à coisa em si, absolutizando ou filosofar como reação. De fato, o Kant está correto ao trabalhar a questão da reação, da autonomia, ou seja, o lado fenomenal existe, Kant não está de todo errado, porém o problema é quando ele absolutiza essa reação, atribuindo aí o sapere aude, o espírito da autonomia absoluta, onde ele acaba se tornando senhor sobre a realidade. É aquilo que o Dove chamava de cosmovisão moderna, natureza e liberdade. A natureza e liberdade seria a liberdade dominando a natureza, a maioridade, né? A autonomia, pensar por si próprio. Não. A minha autonomia, o meu filosofar enquanto reação de autonomação, ela é relativa, consequentemente ela deve se submeter à realidade aí. Por isso filosofar é ação de submissão. Então quando o Olavo diz que a percepção de qualquer ser é instantaneamente percepção de seu círculo de latência, o Olavo está trabalhando justamente aquilo que não patenteia-se, mas está aí na coisa. A gente poderia trabalhar a dimensão das latências enquanto acidentes e das latências enquanto propriedades. Você lembra lá do meu vídeo que eu falei que existe uma diferença entre ontologia, propriedades e acidentes? Pois é, ontologia são leis que governam o ser. Propriedades não é necessariamente um acidente. Na verdade, não é um acidente. Muita gente confunde. Por exemplo, eu estou olhando aqui para a garrafa de café. Eu sempre uso exemplos de inanimados que estão na minha frente, né? Mas isso é bem importante para você ter a compreensão desses conceitos. Então, quando eu olho para a garrafa de café, eu percebo que a garrafa de café está mais à esquerda do que a minha direita. Isso é um acidente. Mas quando eu percebo que existe um branco, um esbranquecer na garrafa de café, veja que eu usei na garrafa de café. Está no ente, inanimado, modelado. Então, quando eu digo a garrafa de café é branca, esse branco não é necessariamente um acidente, nem uma lei ontológica, mas compõe a essência enquanto dimensão primeira, enquanto dimensão perceptiva na coisa. Então, quando a minha noesis, minha consciência intencional, acatamentaliza o ato formativo, ao qual eu chamo, enquanto signo, garrafa de café, ao observar o referente, ou seja, a coisa em si, ou seja, o nominal, né?
eu percebo a sua forma, e ao perceber a sua forma geometrizante, onticamente falando, acatamentativamente falando, eu percebo que, além de acidentes, que são múltiplos, que eu não consigo esgotar, há suas propriedades. Então, uma das propriedades dessa garrafa de café é que ela é branca. Não tem como eu separar o branco, pegar no branco. O branco não separa-se. Só há branco porque há o ente na sua homogeneidade aqui e agora, a qual eu posso acatamentar. Então, branco aqui não é um acidente. Branco é uma propriedade. Vou usar um exemplo que eu já usei novamente, eu uso aqui com vocês. Quando eu digo Anderson fala, o falar de Anderson não é um acidente. Falar não é um acidente, falar é uma propriedade do ser humano. Agora, quando eu digo Anderson fala português, já o português é um acidente. Eu poderia falar espanhol, eu poderia falar no sentido de língua natural, língua a qual eu cresci falando, língua a qual eu fui inserido desde minha infância. Pra ficar claro, né? Então, eu poderia falar espanhol, eu poderia falar inglês, eu poderia falar alemão. Mas eu nasci no Brasil e acabei aprendendo naturalmente falar português. Então, Anderson fala propriedade, português acidente. Compreenderam? Então, garrafa de café mais à esquerda, acidente. E essa garrafa de café é branca, propriedade. Então, esse objeto, a qual eu estou acatamentabilizando, possui seus acidentes, suas propriedades, e para estar aqui, está em pé e está parado aqui de modo sistente, necessita de uma estrutura ontológica. As leis, a qual platonicamente foram tiradas da noesis, ou melhor, da nous. Noesis é um conceito russeliano, né? A gente poderia usar também noesis para aplicar ao Deus totalmente outro, mas eu prefiro usar o conceito do Plontino, que é o conceito de nous. Noesis é usado pelo russo ao aplicando no eu outro. Mas esse Deus possui uma nous, e essa nous é a qual é onde o filósofo vai. Quando o filósofo busca as estruturas ontológicas, ele está tendo acesso àquilo que Deus ontologicamente criou. Deus criou o ôntico e o ontológico. Todas as leis captadas pelos filósofos foram criações do Deus totalmente outro. Então não há metafísica, ontologia, sem Deus, isso é auto-evidente. Então quando eu olho para a garrafa de café e percebo que ela possui acidentes, propriedades e leis ontológicas, eu vejo que tudo isso está casado. É impossível falar de acidentes sem suas propriedades, é impossível falar de propriedades sem sua ontologia legislativa, ou seja, sem suas leis essenciais que levanta, esteme essa dimensão sistente da garrafa de café. Se é sistente, consequentemente possui prefixações, porque todo prefixado possui prefixações. Então, por isso que eu posso falar, na garrafa existe, enquanto existente, ou seja, assume forma fora aí, a qual eu posso, na primeira, acatamentabilizar a coisa chamada garrafa de café. Aí eu vou usar o signo garrafa de café, esse signo possui um significado, e esse significado de signo, significado, só o é porque existe um referente. Então, a minha linguagem não é senhor sobre a garrafa. Na verdade, eu só posso usar o signo e o significado porque existe a coisa. Isso é filosofar como ação. E isso é Aristóteles. No livro Categorias, Aristóteles disse: se sumir, se desaparecer o conhecível, ou seja, a realidade extrementes, desaparecerá a consciência, porque a consciência só é consciência na coisa. Se não tiver a coisa, não tem consciência. Por isso, filosofar é ação. Porém, se desaparecer a consciência, ou seja, o conhecimento produzido internamente, entender, e a realidade continuar existindo, porque a realidade não depende da minha consciência, a realidade só depende de Deus. A realidade é totalmente dependente de Deus, porque Deus a criou tirando-a da infinita potência passiva. Aí vem aquela ideia teologal, né, do ex nihilo. Deus criou tudo do nada. Esse nada aqui não é nada absoluto, e muito menos nada relativo. Nada relativo está na realidade existente. Esse ex nihilo, Deus criou tudo do nada, para o pensamento cristão teologal, é positivo assim na minha ontologia, ou como diria o Mário, infinita potência passiva. Então,
quando nós observamos, acatamentabilizamos a garrafa de café, ou seja, a percepção de qualquer ser, garrafa de café, é instantaneamente a percepção de seu círculo de latência. Seu círculo de latências é as suas possibilidades, seja ontológica, seja enquanto propriedades, seja enquanto acidentes. Então, eu posso trabalhar aqui o círculo de latência. É claro, eu estou reinterpretando metafisicamente o Olavo. O Olavo ele trabalhava o círculo de latência na primeira, como eu já tinha dito. Ele aqui está sendo um discípulo do Husserl. Porém, eu estou indo um pouco além. Então, quando eu percebo ontologia, propriedades e acidentes, essa tríade, né? Eu posso perceber as latências nesse ôntico. Latências que sai do imediato, substância primeira, e pode assumir essa abstração imediata. Então, essa abstração pode ser ontológica, propriativa ou de propriedade, e acidentes. Então, é por isso que eu trabalho também o conceito de círculo de latência dentro do sistema ontológico. Veja, eu pego num aspecto modal espacial da garrafa que está refratado na garrafa de café? Não. Eu pego no aspecto histórico. O aspecto histórico se torna patente na garrafa de café? Não. Mas se torna latente. Ou seja, a minha consciência tem a capacidade de perceber que essa garrafa de café está ocupando lugar no espaço. Essa garrafa de café assume um tamanho, uma largura, dimensão numeral quantitativa. Essa garrafa de café, por isso o Mário vai dizer que o quantitativo é racionalizado, né? Ou seja, a razão e a intuição. O sujeito que olha para o objeto observa o objeto enquanto razão e intuição. Razão homogeneiza, intuição heterogeneiza. Então, quando eu olho para o objeto e o homogeneizo enquanto razão, eu também o heterogeneizo. Então, eu percebo as suas variedades e invariedades. Então, nas suas variedades latentes, que não é patente, mas está no patente, o latente está no patente, eu posso perceber que, enquanto acidente, essa garrafa de café possui latências. Por exemplo, eu poderia pegar essa garrafa de café e ter um surto de nervosismo e jogar essa garrafa de café lá na BR. Eu estou aqui no meu trabalho e pego essa garrafa de café e, no surto de nervosismo imenso, jogo a garrafa de café fora. Ela pode cair lá no meio da pista, lá no meio da BR, e uma carreta passar por cima dessa garrafa de café e espatifar a garrafa de café. Isso é o quê? Isso é uma possibilidade latente. Mas jamais eu vou dar positividade a esse ser inanimado, atribuir alguma coisa que não é dela. Por exemplo, eu sei que essa garrafa de café não vai sair andando sozinha. Eu sei que essa garrafa de café não vai voar sozinha. Eu sei que essa garrafa de café não vai falar. Por quê? Porque eu cerquei o círculo de latência, que já está no eu. Está aqui no eu. Eu vou patenteando essas latências. Só que eu vou patenteando essas latências em 3 níveis. A gente tende, o Olavo tendia muito a perceber na primeira, propriedades e acidentes. Só que há também a dimensão ontológica. Então, além de patentear e patenteando aquilo que está latente na garrafa de café, patenteando os acidentes e as propriedades, eu posso patentear a ontologia, ou a dimensão ontológica dessa garrafa de café. Então, por isso que eu pego o conceito do círculo de latência do Olavo e assumo esse conceito dentro da metafísica, dentro da ontologia, tá entendendo? Então, por isso que o Olavo é muito importante na metafísica da filosofia quadrante, e o conceito de círculo de latência é um conceito importantíssimo. Então, o método de confissão, né, é bem importante aqui, para se entender o círculo de latência. Novamente, repito, o Olavo tomava o conceito do círculo de latência, enquanto aristotélico, na dimensão primeira, na dimensão agnoiologal, o pré-teórico, o pré-doado. A minha consciência aqui e agora assumindo o ôntico acatamentabilizado. Compreenderam? Porém, como ferreiriano que sou, eu assumo também que o círculo de latência pode ser ontologizado.
Por quê? Porque as leis ontológicas que levanta esse ôntico como esse ser ente inanimado modelado, chamado garrafa de café, ela só existe onticamente porque existe um sustentáculo que a levanta ontologicamente. Então eu só posso falar de acidentes e propriedades porque existe um sustentáculo ontológico, as leis criadas que Deus criou para estruturar a criação. Então por isso que o Olavo enfatizava tanto o método de confissão, confessar aquilo que existe aí. Confessar enquanto contemplativo amorosial. Ou seja, da contemplação amorosa é deixar a coisa ser o que ela é, sem absolutizar a reação, como os modernistas tanto faziam. Por isso que o Olavo atacava o Kant. Bom, se o Olavo está certo na interpretação de Kant, desses filósofos, não sei. Mas, de fato, está totalmente coerente ao atacar os filósofos que absolutizavam a reação da autonomação, da autonomia, diante do mundo das coisas. O Olavo, ele era um filósofo da ação. Todos os grandes filósofos são filósofos da ação. Todos. Veja, sobre o método de confissão olaviana, há o princípio da ação, como eu tinha dito, né? Veja o que eu escrevi aqui, ó. O método de confissão consiste em admitir a existência de realidade que se impõe. Ou seja, a realidade se impõe, gente. Por isso que filosofar é ação de submissão. Mas você não tem domínio sobre ela. Mas deve confessar que exerce poder sobre você. Então, por mais que eu possa exercer enquanto ação, exercer poder, aqui entra aquilo que Michel Foucault chamava de capilaridade do poder, biopoder, microfísica do poder. E eu pretendo aí trazer algo em relação a isso, sobre a teoria do poder no campo aí weberiano, Foucaultiano, bourdieuiano, Kuiperiano, doiverdiano. Vários pensadores pensaram o poder, não foi somente Maquiavel também pensou o poder, e outros. Então, eu pretendo aí trazer algo sobre o poder no campo ontológico, na metafísica. Enfim, então, eu posso exercer poder de modo microfísico sobre um artefato cultural inanimado, porém, quando eu deixo a coisa ser o que ela é, da contemplação amorosa, ou seja, quando eu deixo a coisa ser o que ela é, sem impor nada a ela, eu percebo que jamais esgotarei, jamais vou esgotar acidentes, propriedades e leis ontológicas desse ôntico ente. Tá entendendo? Por isso que o círculo de latência, visto de um ponto de vista ontológico, é anti-esgotativo, eu não consigo esgotar. Então, deixemos a coisa ser o que ela é, na primeira. Ou seja, eu sei que eu exerço poder sobre ela, enquanto ação, mas também sei que ela exerce poder sobre mim, no sentido metafísico, ou seja, no sentido ontológico, no sentido no próprio sentido acidental, ou seja, os acidentes. Quando eu digo, eu não consigo esgotar os acidentes deste ente chamado garrafa de café. O que isso significa? Significa que ela exerce um poder sobre mim. E o Olavo usava do conceito da contemplação amorosa para reverberar isso. Ou seja, deixa a coisa ser o que ela é, na primeira. O seu conhecer não pode ser superior a esse ser. Mesmo você sabendo que você é mais sublime e pode exercer poder. Eu posso muito me pegar essa garrafa de café e quebrá-la aqui, porque eu tenho o poder sobre ela, eu exerço o poder sobre ela. Porém, metafisicamente eu sei que eu não posso esgotar os acidentes, esgotar a dimensão legislativa, ontologicamente falando, dessa garrafa de café. Claro, na primeira eu posso tentar esgotar propriedades, mas mesmo assim, as próprias propriedades você não vai conseguir falar de toda a dimensão esbranquecida do branco que está na garrafa de café. Por exemplo, um físico, um historiador, um linguista, um sociólogo, teólogo, ele pode trabalhar o branco da garrafa de café em vários aspectos e tentar aprofundar aquilo. Então veja, até as propriedades que a gente acha que pode esgotar, até as propriedades é passível de ser analisada a partir desse princípio de
anti-esgotabilidade. Somente Deus tudo esgota. Nós somos finitos. Ok? Então, a teoria do ciclo de latência do Olavo é muito, muito importante. Então, na última aula eu falei sobre assistência do Mário, nessa aula eu quero falar sobre o ciclo de latência e perceber como ela é importante. Então, quando eu for usar lá nos mandatários a ideia de ciclo de latência, é bem nesse sentido. Perceber o ciclo de latência não somente como uma análise das propriedades do acidente de um ente. Sei que a garrafa de café não pode voar, sei que a garrafa de café não pode falar, sei que a garrafa de café... Eu vou perceber isso latentemente nesse patente, chamado garrafa de café, referente. Porém, sei as possibilidades dela e as impossibilidades dela, os variantes e os invariantes. Sei que ela possui determinados limites e determinadas finalidades. Aí a gente poderia falar sobre as 4 causas aristotélicas que a gente pode reverberar no ôntico. Então, o ciclo de latência demonstrou para mim 3 aspectos importantes que eu anotei. Primeiro, são redes relacionadas ou relacionais possíveis no ser. Então, existe uma relação circular latente nesse patente chamado garrafa de café. 2, é a percepção, agnologicamente falando, da forma essencial de qualquer ser. Forma e ato e forma. Então, quando eu percebo enquanto percepção agnologal a forma desse ser chamado garrafa de café, eu percebo as suas várias possibilidades e impossibilidades. Terceiro, essa percepção é reflexiva. E é reflexiva enquanto expressão. Então eu expresso, eu tenho uma expressividade ao acatamentabilizar esse patente existente aqui, que eu chamo, enquanto signo, de garrafa de café. Então, quando eu olho para essa dimensão ôntica na primeira, patente aqui agora, eu devo expressar o seu desvelamento imagético. Consequentemente, eu tomo posse do que eu vejo. E ao tomar posse do que eu vejo, eu assumo aquilo que o Olavo chamava da contemplação amorosa. Deixa a coisa ser o que ela é. Isso é a busca pela verdade. Deixa a coisa ser o que ela é. Seja um discípulo fiel da realidade. Não seja um discípulo de um filósofo. Seja um discípulo da realidade, da criação. Então, esse eu now que acatamentabiliza a garrafa de café, ao olhar para a garrafa de café, percebe que ela possui propriedades enquanto ente, possui possibilidades de ação do ente e conjuntos de possibilidades acidentais e finalidades, né? A teleologia que eu acabei de falar. A finalidade e os acidentes são muito importantes para observarmos, por exemplo, as propriedades que eu acabei de falar. Então não há propriedade sem acidente, não há acidente sem propriedade. Está tudo junto na primeira, onticamente falando, de modo acatamentativo. Então, qual é a finalidade dessa garrafa de café? Por exemplo, colocar café dentro para me beber. Então eu posso muito bem pegar... Acabou o meu café, né? Tá vendo aqui? Acabou. Então eu posso muito bem pegar essa garrafa de café e perceber que a finalidade dela é ter café para me beber. Não é isso? Então, que isso fique claro. Propriedade de um ente, possibilidades de ação do ente e conjuntos de possibilidades acidentais e as finalidades teleologais deste ente chamado garrafa de café. Ser ente modelado, viu, gente? Por isso que você precisa escutar a aula sobre tripartição do ser, para você entender aqui o que é ser ente modelado, inanimado. Então, os círculos de latência assumem presença. Então, o círculo de latência é um assumir da presença que eu confesso. E essa presença que eu confesso, só a confesso enquanto ação de submissão. Eu me submeto à realidade. Veja o que o Olavo escreveu. Não existe intuição sem presença. Daí que o objeto pode estar presente de 3 maneiras. No mundo externo, fato, ou seja, o assumir forma fora,
no mundo interno, ou intencionalmente, ou seja, está presente a inteligência e precisa outro sim para que o objeto se torne presente, haver, no caso, sentidos externos, no outro, sentidos externos e últimos, a imaginação e o raciocínio. Então, observar o objeto externo, imaginar o objeto externizado e raciocinalizar esse objeto aí. 3 formas importantíssimas que o Olavo nos ensina ao trabalhar a teoria do círculo de latência. Então, veja que a fenomenologia do Olavo, ela se conecta, né? Círculo de latência, conhecimento por presença, tripla intuição, intuicionismo radical, da contemplação amorosa, método de confissão, todas essas ideias, elas formam um combo só, onde a gente aplica no segundo, e claro, quarto, mas estou falando aqui enquanto eu que filosofo. Segundo princípio, o eu unal e a realidade, aquilo que Russell chamava de noesis, aplicado ao eu, e noema, aplicado à realidade. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Consciência e coisa, coisa e consciência. Esse vai e vem sujeito-objeto. Então, a intuição é a intuição na presença do ser latente, no eu, indo até a realidade. Indo até a realidade. Essa ideia do eu indo vai aparecer justamente nos mandatários da filosofia quadrante, que eu vou chamar de possuições ontológicas, que possui um horizontalismo em descobrimento. O indo é o univocar-se e o vindo em mostramento. Eu vou explicar isso futuramente, né, quando chegar lá. Então, a intuição é a intuição na presença do ser latente, no eu, indo até a realidade. E a realidade vindo até o meu eu. Ou seja, entra a primeira intuição da tripla intuição do Olavo, que é justamente olhar para a luz no olho e luz na coisa. E essa luz só é possível enquanto o prisma, aqui entre o Doiver, muito importante, o tempo cósmico, uma espécie de prisma, né, bate, ao bater, reluz o colorido ontológico da realidade. Então, Deus é a fonte de luz no olho e no objeto. Então, eu só posso acatamentalizar a coisa existente aqui, justamente porque Deus, enquanto fonte de luz no olho e na coisa, assim o quis e assim o quer. Por isso que não há senso de realidade sem um senso da eternidade, advinda do Deus totalmente outro. Primeiro princípio quadrante. Então, a presença é a presença no mundo externo e interno intelectivamente. Ou seja, primeira intuição da sua teoria da tripla intuição. Então, se a intuição é a intuição na presença do ser latente, onde o meu eu vai até a realidade patente e latente, nessas 3 dimensões, o que é perceptível para todos, propriedades e acidente. O que é perceptível apenas para os filósofos, ontologia. E eu percebo a ontologia, como já tinha dito, repetindo, também aplicando aí o círculo de latência na ontologia. Então, segundo o Olavo, presença é presença no mundo externo e interno. Tá entendendo? Intelectivamente. E essa presença é presença entre o eu interno e a realidade externa. Aqui nós voltamos ao Mário Ferreira dos Santos. A antinomia que ele tira da física, ou a dualidade antinômica da extensidade e da intensidade. O eu intenso, interno, tende justamente a homogeneizar e heterogeneizar a realidade, que também possui fatores emergentes e fatores predisponentes. Por exemplo, quando eu olho para a garrafa de café, eu sei que a garrafa de café possui fatores emergentes nela. Como assim, fatores emergentes? Para ela ser o que ela é, ela necessita da sua finalidade, ela necessita da sua estrutura tirada de coisas advindas da natureza. Como eu tinha dito, quer entender isso? Estude sociologicamente e geograficamente sobre a industrialização. Você vai entender muito bem desse assunto. Onde foi fabricada essa garrafa de café? Em tal fábrica. Quais foram as matérias-primas que essa fábrica teve que retirar da natureza para essa garrafa de café existir? Então veja que eu vou usando
esse movimento retrocipatório para trás para entender os fatores emergentes na garrafa de café. Mas existem os fatores predisponentes, ou seja, que está na garrafa de café, mas está externamente. Então, quando eu olho para o objeto também ele possui uma intensidade e uma extensidade. E quando eu olho para dentro de mim, eu possuo uma intensidade e uma extensidade. Tá entendendo? Por exemplo, quando eu tô lendo o livro da Judith Butler e tô estudando Michel Foucault novamente. E eu percebi que Judith Butler enfatizava muito no livro Problema de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Percebi que ela, enquanto reducionista que é, reduzia o eu humano apenas a uma dimensão emergente. O sujeito é reduzido a apenas fatores emergentes, esquecendo os fatores predisponentes. Então, por isso que ela não considera, enquanto dimensão predisponente, a biologia sexual, ou seja, o pênis e nada vale. O que vale é o eu interior, ou seja, é o processo Foucaultiano de subjetivação. Essa ideia do subjetivo foi muito enfatizada pelo Foucault. E há aqui, dentro desse processo reducionista, o reducionismo atrás de reducionismo. Por exemplo, cai numa prisão metafísica ao dizer que tudo é uma construção social. Se há algum fator predisponente no corpo, segundo o juiz de Butler, há esse construço externo cultural. Ou seja, o eu reduzido externamente ao historicismo sociocultural que ela bebeu muito do Michel Foucault, né? Enfim, não vou entrar nesse aqui agora, é para outro assunto, mas para usar como exemplo, que não é somente o emergente ou o predisponente, é os dois. E tanto o sujeito quanto o objeto possuem esses fatores emergentes e predisponentes. Então, a presença é presença entre o eu interno, que possui fatores emergentes e predisponentes, e a realidade externa, que possui, na sua externidade, na sua coisa em si, no seu numenal, vamos dizer assim, né? Nossa coisa em si aí, possui seus fatores emergentes e fatores predisponentes. Por exemplo, a árvore para existir, ela necessita crescer. Necessitei de molhar com a água todos os dias, tinha que ir lá pegar água para ela crescer com saúde. Ela necessita do sol, necessita de vários fatores externos a ela para ela poder existir, mas ela possui seus próprios fatores internos emergentes a ela, emerge nela e predisponibiliza-se sobre ela também fatores externos para ela poder se completar de modo acatamental aqui e agora. Então, a intuição, repetindo, né? A intuição é a intuição na presença do ser, no eu, indo à realidade, a realidade vindo até o eu. E essa presença é a presença no mundo externo e interno intelectivamente. Segundo princípio e terceiro princípio. E essa presença, enquanto presença, é presença entre o eu interno e realidade externa, onde o eu possui a imaginação e o raciocínio. Então, quando o Olavo usa o conceito de imaginação, eu lembro da minha tríade gnoseológica, que é o conhecer, o ter e o relacionar. Conhecer enquanto, tomisticamente falando, imagética, as imagens, necessitamos das imagens, analogia, entes. É impossível o homem pensar sem imagens, porque a realidade é imagética enquanto estrutura acatamental ôntica. Eu estou vendo uma imagem de uma garrafa, imagem de um celular, são imagens formativas geometricamente falando, que está aí na primeira, enquanto intuição que vai até a presença daquela coisa. Tá entendendo? Então, a presença é a presença entre eu e realidade, eu interno e realidade externa, onde eu possuo a imaginação e o raciocínio. Então, eu imagino e raciocínio. Por isso que não tem como falar de conhecer imagético sem necessariamente ir até o patente. Eu preciso do patente. O patente é o quê? É o ter. Por exemplo, eu estou tendo agora, de modo acatamentativo, várias coisas. Quando eu digo ter, é aquilo que está diante dos meus olhos, enquanto primeira intuição. Luz no olho, luz na coisa, e dentro desse vai e vem fenomenológico, minha consciência na coisa aqui e agora, eu estou terecionando a garrafa de café, terecionando. Porém, não estou terecionando a minha casa. Por quê?
Porque saí de casa de moto às 6h30 e cheguei no trabalho 7 horas para assumir o posto. E ao assumir o posto, estou aqui, são exatamente 00h22, estou gravando essa aula 00h22. Eu posso agora, nesse exato momento, conhecer de modo imagético a minha casa, a qual eu vou telecionar amanhã. Então, telecionar aquilo que eu estou acatamentabilizando agora de modo micro. Porém, sei que existe o externo, o pão, a totalidade. Tá entendendo? Então, por isso que eu uso essa tríade: conhecer, ter, relacionar. Conhecer imageticamente, aqui eu bebo muito do São Tomás de Aquino, ele ajuda muito a pensar essa questão das imagens, a própria analogia entes, etc. O terecionar, vários filósofos, né? A teoria do acatamento trabalha essa questão do terecimento de modo relacional. Então, o conceito relacionar aqui, ele coaduna tanto com o ter quanto com conhecer, porque eu estou mantendo uma relação de modo imagético. As imagens na minha mente é uma relação entre eu e imagem, não é isso? E ao telecionar a garrafa de café aqui agora, na guarita onde estou, eu relaciono. Então, seja telecionalmente os patentes que assumem formalidade ôntica aqui agora enquanto ato formativo, seja enquanto imagens a qual não estou telecionando, mas sei que está na minha mente, tanto uma quanto a outra são relacionais. Relacionais entre eu, imagem, eu e objeto telecionado. E veja, existem lugares que eu nunca telecionei, mas conheço por imagens. Aí entra a questão da tecnologia, a televisão ajuda justamente a expressar as imagens. Mas telecionar uma coisa diferente de conhecer. Eu sei que esses conceitos eles podem ser problemáticos, mas tente olhar não para o conceito, mas para a realidade que o conceito externaliza-se. Ou seja, quando você aplica o conceito na realidade, fica mais compreensível. Se um dia eu achar conceitos mais ricos, literariamente falando, eu posso substituir. Mas nesse exato momento eu acredito que conhecer, ter, relacionar são conceitos aí altamente descritivos na minha tríade gnosológica. Então, dito isso, o Olavo enfatiza essa questão aí das imagens, né? Então, a presença entre eu e realidade, onde o eu possui uma imaginação e raciocínio. Imaginar uma imagem na minha mente é raciocinar aquela imagem. E telecionar aquilo que está aqui patentemente na minha frente, cheio de latências proprietativas e acidentais, é também raciocinar. Então, o raciocínio ele está tanto no conhecer quanto no terecer, de modo relacional. Então, nesse indo e vindo da realidade, há aquilo que eu chamo de revindo pela imaginação. Aí entra justamente o raciocínio de reação, a autonomia, o indivíduo que reage. Filosofar é também reação da autonomação, onde eu reajo. Então, por exemplo, eu agora teleciono a garrafa de café se torna uma imagem na minha mente, eu posso imaginá-la amanhã, lá na minha casa. E nesse ir e vir de conhecer e terecer relacionalmente, eu posso possuir um revim. Esse revim imagético é da minha reação. Então eu posso imaginar a garrafa de café e reagir àquela imagem que está na minha mente. Também posso reagir aqui agora diante dessa garrafa de café patente. Compreenderam? Então, a partir do círculo de latência, pela imaginação e raciocínio filosófico, que aparece a intuição. Aparece enquanto intuição, né? Por isso que o Olavo vai usar o conceito de intuicionismo radical. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque eu não sei se eu concordo totalmente com o intuicionismo radical. Veja, o intuicionismo radical, falando como doiverdiano, gente. O intuicionismo radical, dado na dimensão pré-teórica, faz todo sentido. Todo sentido. Mas eu preciso analisar mais na dimensão epistemológica, porque, como eu tinha dito na última aula,
eu vejo a gnoseologia dentro de uma dualidade, pré-teórica e teórica, ou seja, a dimensão agnoológica e a dimensão epistemológica. Isso é gnoseologia para mim. Toda forma de conhecimento. Antes, é possível pegar um conceito enquanto gênero e abarcar toda forma de conhecer, desde do senso comum ao pensamento teórico? Sim, sim. Por isso que eu, em vez de usar epistemologia, eu uso gnoseologia. Aí a epistemologia entra como uma espécie, não como gênero. Então, a minha teoria cromática ou decacromática de sufixação ontológica considera o círculo de latência. Então, quando eu digo que há uma decacromatia, um decacromos, enquanto círculo de latência de sufixação ontológica, eu estou considerando justamente essa teoria do círculo de latência do Olavo. Então, é muito importante. Se a teoria da assistência é importante, a teoria do círculo de latência também é importante. Então, eu tento unificar tudo isso, dando um sentido ontológico para essas ideias, ok? Então, círculo de latência, a teoria do círculo de latência é muito, muito importante. Veja, só deixando claro, pode ser que tenha algum aluno do Olavo aí e venha dizer que eu interpretei o Olavo não quis dizer isso. Na verdade, eu peguei o ponto duro, o núcleo duro dessa teoria do círculo de latência e reinterpretei ao meu modo, doiverdiano, ferreiriano. Novamente, é que a galera tá tão acostumada, inclusive muitos alunos do Olavo, tá tão acostumado com a ditadura dos especialistas, que qualquer coisinha que tu diz fora do eixo que o filósofo disse, não pode, porque essa não foi a forma correta que o filósofo disse. Gente, por favor, eu tô filosofando. É o curso básico de filosofia quadrante, não é o curso básico de Olavo de Carvalho, não é o curso básico de Mário Ferreira dos Santos. Então, eu vou pegar esses filósofos e vou interpretar meu modo, claro, coerentemente com a realidade. Não vou fazer no sentido Foucaultiano. Foucault pegava um filósofo e interpretava ao modo dele sem tentar considerar a verdade da realidade. Até porque para ele a verdade é apenas uma construção cultural de cada época, né? A verdade para ele não existe, a verdade é construída em cada época. Eu não é nesse sentido Foucaultiano, é no sentido de tentar interpretar esses filósofos buscando a verdade da realidade, a verdade que é apodídica, Então é nesse sentido. Então, se você vem com essa ideia, Olavo, você interpretou totalmente equivocado, já sabe que você está errado. Eu estou filosofando. Eu sou um especialista da filosofia quadrante, não sou um especialista de Olavo de Carvalho, de Mário Ferreira dos Santos, apesar de estudar esses filósofos profundamente. Ok? Então, e eu acho isso importante. O Olavo queria isso. Todo grande filósofo quer isso. Que dê continuidade àquilo que ele se propôs. E o Olavo queria isso muito mais que muitos outros filósofos aí. Por quê? Porque muitos temas ele não deu tempo a aprofundar. Ficará para nós, os alunos. Tá entendendo? Muitos temas ele apenas rabiscou e não aprofundou. Me lembra muito, sabe quem? Me lembra o Russell. Por isso que eu falo, Olavo de Carvalho é o nosso Russell brasileiro. Então, o que irá sair do pensamento do Olavo nos próximos 100, 200 anos vai ser muita, muita coisa. Por isso que eu acho que o Matheus Tiburcio, a crítica dele ao momento atual a qual nós vivemos está correta, porém, temos que considerar sim que o pensamento do Olavo vai reverberar. Eu fico imaginando, vamos supor, Platão e Aristóteles no período que eles viveram. Olha o tanto de tempo que demorou para surgirem filósofos a partir dele. Olha o tanto de tempo que demorou. Então, achar que a obra de um filósofo, logo após a morte dele, de forma imediata, já vai aparecer gente já reinterpretando, já vai surgir novos filósofos a partir dele imediatamente, isso é totalmente equivocado. Então, posso dizer, por exemplo, que a obra do Olavo só seja de fato
aprofundada daqui 500 anos. Pode ser que daqui 500 anos o Mário, o Olavo, esses filósofos, seja de fato reinterpretado, aprofundado, reinterpretado não, aprofundado por outros filósofos no futuro. Isso não para. Olha aí para São Tomás de Aquino, Agostinho, Aristóteles. O cara morreu no século V, século VI antes de Cristo. Mais de 2000 anos depois, ainda tem gente usando a obra dele e aprofundando. Então eu acredito que isso vai acontecer com o Mário Ferreira de Santos, com o Olavo de Carvalho e outros filósofos. Então não concordo em partes com a crítica do Matheus Tiburcio, mas de fato temos que esperar. Pode ser que a gente não veja. Pode ser que a gente não veja. Enfim, então é isso. Estou dizendo isso para já evitar comentários aí, que eu sei que tem, dos puristas. Não, era isso que o Olavo de Carvalho estava dizendo. Me poupe, me poupe. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.